Fala aí, galerinha do YouTube! Sejam muito bem-vindos ao nosso ano letivo, né? Na verdade, o nosso ciclo de aprendizagens que compete aí a 2020 e a 2021. Meu nome é Vinícius e eu sou professor de língua inglesa, tá bom? Para vocês do bloco A1, A2 e também do bloco D do supletivo, né? Do Sérgio, professor Alfredo Simonetti. E estamos aqui para dar início a essa nova etapa da nossa escola, tá bom? E para vocês aí que estão iniciando ainda o ensino remoto, muitos já participaram, né, do ano passado com as disciplinas que competiam ter, né, nos blocos de vocês. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa aula de inglês, essa daqui que é a aula de número 1, tá bom? Uma aula para nós iniciarmos a nossa caminhada aí mais uma vez nas aulas remotas. E essa aula aqui é de número 1, como eu já falei, e está sendo divulgada no dia 19 de abril de 2021, tá bom? E essa aula é destinada para as 3 turmas, certo? Para o bloco A1, para o bloco A2 e também para o bloco D. E vocês todos que são do matutino, tá bom? Então vamos aí e acompanhem na sequência desse vídeo a videoaula de hoje e até logo. Valeu! Fala aí, galerinha, então dando sequência aqui à nossa aula de número 1, certo? Essa aula aqui está sendo divulgada no dia 19 de abril de 2021 para vocês dos blocos A1 e A2, matutino, do ensino médio, tá bom? E também para vocês aí do bloco D1 do ensino fundamental, tá bom? Galera, tem um tópico em inglês que é muito interessante, que é a questão das palavras cognatas e das palavras falsas cognatas. Professor, que bicho é esse? Que bichos são esses? Pessoal, isso aqui nada mais são do que aquelas palavras que são semelhantes à língua portuguesa e quando a gente bate o olho nelas, elas significam tudo aquilo que elas aparentam significar. Portanto, em inglês ou em português, elas recebem esse nome de palavras cognatas. Repetindo, palavras cognatas são palavras semelhantes ao português na escrita, certo? Elas parecem ser aquilo que elas são. Quando a gente bate o olho, por exemplo, em comedy, né? A gente lembra logo de quê? Né? Fica o teste aí para vocês, pelo menos por agora. E também temos, em contrapartida, as palavras falsas cognatas, que nada mais são do que aquelas palavras que parecem com português, mas que não são aquilo que parecem ser, certo? Por isso que o nome delas são palavras falsas cognatas. Elas são semelhantes, porém, elas não são o que parecem ser, certo? E isso daí, galera, pode ser uma faca de 2 gumes, né? Por quê? Porque tanto isso aqui, quando forem as palavras cognatas semelhantes ao português e que significam aquilo que parecem ser, elas podem nos ajudar, né, a compreender um texto em inglês, uma frase que seja, e, em contrapartida, elas também podem nos atrapalhar, caso elas sejam palavras falsas cognatas. Parecem com português, mas não são, quando a gente traduz, né? Mas não significam aquilo que parecem ser. Por isso que elas são chamadas de falsas cognatas, né? Falsas semelhantes. Ou até mesmo por alguns professores e alguns livros de inglês, falsos amigos, né? Parecem ser, mas não são. Então vamos lá. Vamos aqui primeiro para as palavras cognatas. Palavras cognatas, como eu falei, são aquelas palavras semelhantes à língua portuguesa e que significam aquilo que realmente parecem ser. Por exemplo, a primeira, comedy. Significa o quê? Parece com o quê? Faço um teste aí com vocês que eu vou já traduzir. Parece com comédia. Hã? Parece com comédia. E o adjetivo different. Different parece com o quê? Parece bastante, né? Com português. E realmente significa aquilo que parece ser. Hã? Terceira palavrinha, future. Future. Parece com o quê? É isso mesmo aí que vocês estão pensando. Parece com
futuro, certo? Present. Parece com isso aí, será que vocês estão pensando? Tanto pode ser o tempo, né, galera? O tempo presente, tempo verbal também, né? Quanto também pode ser também, né, na tradução, presente de um item, né, que você presenteia a alguém. Music. Music. Parece com o quê? Parece e realmente é. Isso aí que parece ser. Minute. O que significaria minute? Minuto, né? Por último, mas não menos importante, eu elenquei aqui apenas 7, certo? São 7 mesmo? 6, 7. Fruit, que parece com fruta, tá bom? Aí é muito bom, né? É uma maravilha as palavras cognatas. Parecem ser e significam aquilo que parecem ser. Mas as palavras falsas cognatas, e agora? Notice. Parece com o quê? Parece com notícia, né? Mas como ela é uma falsa cognata, a gente vai descobrir já já que ela não significa aquilo que ela parece ser. Então, notice, na verdade, seria o verbo notar. Certo? Seria o verbo notar, perceber, né? Parents. Como ela é uma falsa cognata, eu já sei que ela não significa parentes, né? Na verdade, parents é uma parte dos nossos parentes, né? Na verdade, mais especificamente, os nossos pais, né? Nossa mãe e nosso pai, certo? Seriam nossos parents. Parece com parentes, mas na verdade não são. São os nossos pais. E o verbo push. Parece com o verbo puxar, né? Só que como eu já sei que é uma palavra falsa cognata, não vai ser puxar. Vai ser o contrário. Olha só que louco, ó. Vai ser o verbo empurrar, certo? Já o adjetivo, galera, ó, retired, né? Parece com o quê? Parece com o adjetivo retirado, né? Ou retirada. Só que eu já sei que é uma palavra falsa cognata, então não vai ser retirada. Vai ser o quê, ó? Aposentado ou aposentada, né? Fabric. Acho maravilhosa essa daqui. Fabric. Vixe, se fosse cognata já era, né? Parece com fábrica, mas não é, né? Parece com fábrica, mas não é. Vai ser tecido. Olha só que louco, né? Olha só que interessante essa aqui agora, galera. Beef. Beef parece com bife, né? Mas na verdade seria especificamente carne bovina, né? Porque bife em português, né? No português brasileiro, nós podemos fazer bife de carne bovina, né? Bife de frango, né? E por aí vai. Só que beef em inglês seria carne bovina, portanto beef também uma falsa cognata. E library? Library parece com livraria, né, galera? Parece com livraria, mas como é uma falsa cognata também, na verdade vai ser biblioteca. Certo? Então, galera, essa aula daqui de hoje, a nossa aula de número 1, se resume a isso. Palavras cognatas e palavras falsas cognatas. Professor, e o nosso exercício? O que é que a gente vai fazer no exercício para colocar no caderno, né? Bonitinho, abrimos aí o nosso calendário, esqueci de colocar a data, né? Abram o cabeçalho, coloquem a data, certo? A turma de vocês, né? Uma dessas 3 aqui. E o exercício, galera, será fazer 5 exemplos de cada. Eu coloquei aqui 7, né? 7 exemplos de cada. Vocês vão fazer 5 exemplos de cada, pesquisando aí no Google, né? De palavras cognatas, 5 exemplos de palavras cognatas e 5 exemplos de palavras falsas cognatas. Professor, eu posso copiar alguma dessas suas? Não. Tá bom? Então façam como exercício dessa aula número 1, 5 palavrinhas cognatas e 5 palavras falsas cognatas.
não pode copiar nenhuma dessas minhas aqui, tá bom, galera? Por isso, por hoje é só. Valeu, qualquer dúvida, a gente se comunica lá no grupo, nos grupos. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.